Fala, senhores. Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, saiu uma nova portaria, a portaria 260 do Comando Logístico do Exército. Ela faz alterações na portaria 166. O que é que isso significa? Ela não revoga a portaria do Comando Logístico, que regulamenta o tiro desportivo. Ela simplesmente faz alterações, ela não revoga inteiramente, ela só faz alterações em alguns artigos, acrescenta outros. Ela não é a portaria principal do tiro desportivo, a 260. Ela é só uma portaria que vai fazer modificações na 166 e você continua pesquisando pela portaria 166 quando você quiser saber alguma regulamentação do tiro feita pelo Exército Brasileiro. Provavelmente daqui a alguns dias, os sites oficiais do Exército, do Planalto, onde tiver essa legislação, já deverá estar atualizado com as modificações promovidas por essa nova portaria. Vou tentar não falar difícil, vou tentar explicar de forma sucinta para vocês. O que eu preciso estar aqui é água com gás, porque eu sou nordestino, preciso molhar o bico, e cafezinho. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês o texto anterior e o novo texto da portaria 166. Quando eu digo portaria 166, é porque a portaria nova 260 ele só fez modificar o texto. Então eu só vou apresentar para vocês o que foi modificado, vou explicar. Além disso, eu preparei um resumão. Um resumão que... Como é que esse resumão vai chegar até você? Assim que eu publicar esse vídeo, eu vou colocar o link do vídeo no resumão para que você possa, através de um, encontrar o outro. E o resumão em PDF, com todos os textos, mostrando o antes e o depois, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, antes, depois como é que ficou a portaria 166, ele será disponibilizado ao presidente do clube de vocês e, caso o presidente queira, poderá compartilhar o arquivo no grupo do clube de vocês e é assim que vai chegar. No boca a boca, um atleta deve enviar para o outro. A portaria foi publicada hoje é dia 10 de junho de 2025, acabei de chegar de viagem, mas publicada hoje a portaria, está aqui já o resumão, está aqui já o vídeo que vai ser publicado no mesmo dia da portaria. Antes, vamos lá. Nós temos uma mudança aqui na definição de coleção de armas. O artigo 1º da portaria 166, ele definia que armas de coleção era o quê? Coleção de armas e munições. Eram as reuniões de armas e munições de valor histórico ou não, que apresentam atributos, que as tornam de interesse para a preservação do patrimônio histórico. Com a portaria 260, que foi publicada hoje, em 10 de junho de 2025, veio um novo texto. Agora, coleção de armas e munições é a reunião de armas e munições de valor histórico ou não, nada, nenhuma mudança até aqui, mas cuja tecnologia do primeiro lote tenha sido fabricada há 40 anos ou mais, declarada pelo órgão responsável pela concessão do certificado de registro CR, e hoje é o Exército Brasileiro, amanhã pode ser a Polícia Federal. Nota-se que o Exército já deu isso como causa perdida, então em vez de colocar que é o Exército quem vai declarar, né, se a arma ou a munição tem valor histórico, ao invés de colocar que é o Exército Brasileiro, eles já deram como causa perdida, perderam a competência vão perder a competência sobre os CACs de maneira ilegal para a Polícia Federal. Eu digo ilegal porque esse termo ilegal se refere a tudo que é contra a lei, que acontece ou fala exatamente o contrário do que a lei determina. E a Lei 10.826 diz que a competência de fiscalização e regulamentação sobre os CACs é do Exército Brasileiro. E um decreto que está abaixo de uma lei jamais poderia dizer o contrário. O decreto 11.615 determina que a competência vai ser passada pela Polícia Federal.
é ilegal. É ilegal e eu quero ver como é que isso vai acontecer, né? Como é que a Polícia Federal, que preza pela legalidade, prende quem comete ilegalidade, vai fazer isso. Isso é só um adendo, né? Não era nem para eu estar comentando isso, mas eu acredito que é plausível. E como é que vai ser feita essa transferência também? Vai ser feita por um termo de cooperação, onde só poderia, por termo de cooperação, jamais passar competências. E apenas eu só poderia passar informações, mas não vem um caso, isso é só uma observação. Enfim, aqui o Exército já jogou a toalha, vai passar para a Polícia Federal, e ele diz aqui que o órgão responsável pela concessão do CR, em vez dele se autonomear, Exército, é quem vai emitir essa declaração para que a arma ou a munição seja de valor histórico, para que ela possa ser considerada uma arma ou munição de coleção. As munições estão englobadas aqui, viu? Com um conjunto que ressalte a evolução tecnológica, ou seja, na declaração, tem que haver um conjunto que ressalta a evolução tecnológica de suas características e de seu modelo, vedadas a realização de tiro e a compra de munição, exceto em eventos específicos previamente autorizados ou em testes eventualmente necessários à sua manutenção ou ao seu reparo. O que é que isso quer dizer? Quando você colocar a sua arma no acervo de coleção, se você conseguir, porque não é tão simples, você precisa estar ciente de que você estará inutilizando essa arma para o tiro desportivo, para caça, para defesa pessoal, e vocês vão entender por quê, mais na frente vai estar esclarecido de que uma vez de que você coloque essa arma no acervo de colecionador, estamos falando aqui do acervo de colecionador, você não poderá transferir nem para outra pessoa, a não ser que vá para um acervo igual de colecionador. Colocou no acervo de colecionador, não sai mais do acervo de colecionador. Além de que a arma tem que ter uma declaração emitida pelo órgão responsável pela concessão do CR, hoje o Exército Brasileiro, amanhã a Polícia Federal, com todo esse conjunto que ressalta a evolução tecnológica, blá blá blá, e você não vai poder mais atirar com ela. Está esclarecido o que foi que mudou. Isso aqui não veio do Exército Brasileiro, isso aqui é apenas o Exército Brasileiro. Essa idealização não veio do Exército. Isso é apenas o Exército se adequando ao Decreto 11.615 e suas alterações promovidas pelo Decreto 12345. Então é o Exército apenas fazendo as suas alterações. Vamos para a próxima alteração, houve uma alteração no artigo 6º. O artigo 6º da portaria 166 dizia o seguinte: as armas reconhecidas como de valor histórico, ou seja, ainda o mesmo assunto, e ainda não registradas, ou seja, uma anistia, terão seu registro autorizado pela SFPC para inclusão em acervo de coleção em até 90 dias após o reconhecimento. As armas de valor histórico estão definidas no inciso 14 do artigo 2º do Decreto 11.615. Vamos lá. Qual foi a modificação que teve para essa anistia para armas de valor histórico? Que é diferente, perdão, não estamos falando do mesmo assunto, a gente estava falando de coleção de armas e munições. Estamos falando agora de armas reconhecidas como de valor histórico, as quais permitem, dentro dessa carência, ser registradas quando não tinham registro. O que mudou? Falei o artigo 6º, não houve modificação no artigo 6º, o que mudou foi o parágrafo único. Mas eu falei no artigo 6º só para vocês entenderem do que trata esse artigo. O parágrafo único diz que as armas de valor histórico deverão apresentar uma ou mais das características previstas no inciso 14, aferidas por meio de declaração ou laudo emitido por um dos órgãos de que trata o parágrafo 3º do artigo 41 do Decreto 11.615. Você vai ter que procurar um dos órgãos, pode ser o Exército Brasileiro com tua arma fria,
de valor histórico, supostamente de valor histórico, para apresentar a arma e dizer, olha, eu tenho essa arma aqui fria que supostamente é de valor histórico. Você me dá um laudo para que eu possa peticionar para que ela seja reconhecida como valor histórico? Caso você não me dê o laudo, o senhor me dá voz de prisão ou o senhor estará prevaricando. Eu acho que ninguém vai fazer isso. Eu acho que ninguém vai procurar esses órgãos para fazer isso. O cara tem que ter muita vontade, né, de fazer isso, entendeu? Para correr um risco desse. Porque se o processo der errado no meio do caminho, é muito arriscado, entendeu? Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma arma de valor histórico. Se eu tivesse, eu já teria devolvido à Polícia Federal. Ter armas no Brasil é uma coisa que durante esse governo está muito esquisito. Mas a gente, pelo menos, vai continuar mostrando o caminho legal para você continuar sobrevivendo e você vai continuar sobrevivendo com fé em Deus. Basta você seguir a legislação. Enfim, eu ouvi essa modificação. Eu acredito que ela veio pelo fato de que não diziam, né, se você tinha que atingir todos os requisitos, todas as definições que estavam lá. Graças a Deus foi esclarecido aqui que você só precisa atingir uma ou mais. Ou seja, teve uma das características para ser de valor histórico que estão definidas no artigo 2º, no inciso 14 do artigo 2º, atingiu uma das características ali, ela já pode ser considerada de valor histórico se você conseguir o laudo de um dos órgãos que estão no parágrafo 3º do artigo 41 do Decreto 11.615. Esclarecido, vamos à próxima modificação. Artigo 17. O artigo 17 da Portaria 166 dizia o seguinte, ele tratava da concessão de registro para as atividades de tiro, coleção, caça e será processado, blá, blá, blá. Aí ele trouxe a seguinte modificação, né? Porque antes, o que é que foi modificado aqui? Para a concessão de registro, deverão ser apresentados os seguintes documentos. Antes era assim, para maiores de 18, a declaração comprometendo-se, a declaração de comprometimento, isso, o que houve aqui, nada de importante, só foi uma adequação à legislação. Porque antes na portaria estava dizendo que a declaração de comprometimento, ela pedia aqui por calibre registrado. Tanto para o atirador maior de 18, quanto para o maior de 25, e agora foi adequada a nova legislação, porque a habitualidade não é mais por calibre, a habitualidade agora é por arma representativa de cada um dos tipos de arma, então insignificante para vocês, nada se apavorar, eu queria até antecipar aqui a vocês que não veio para infelicidade dos profetas do Apocalipse, que são influenciadores, infelicidade dos clickbaiters, não tem nada assim de horrível nessa portaria. Eu queria até assim enfatizar, né, que o Colog aqui fez, para mim, assim, um trabalho brilhante. Ele só fez a adequação da portaria à nova legislação. Não veio, que frise-se, não veio nenhuma sacanagem do Exército Brasileiro aqui, pelo menos de tudo que eu vi preliminarmente, né? Eu não vi nenhuma sacanagem, nenhum ânimos prejudicantes, um ânimo de prejudicar o atleta por parte do Exército Brasileiro. Não, o Exército está só regulamentando e adequando ao decreto 11.615, e quem fez o decreto foi o presidente Lula. Paciência. Tem que ser justo, né? Quando é para reclamar do Exército, eu reclamo. Quando é para reconhecer que o Exército poderia ter metido aqui uma faca na gente, não meteu, tem que ser reconhecido também. Não sei se agradecer é o caso. Eu agradeço. Está agradecido, minha gratidão ao Exército Brasileiro por não prejudicar o esporte, né, nesse momento, quando ele poderia ter prejudicado se ele quisesse. Enfim, esclarecida essa modificação, vamos à próxima modificação, na portaria 166. Artigo 20. O registro de entidades de tiro, caça excepcional, estamos falando agora de entidades de tiro.
o texto era dessa forma: o registro de entidades de tiro, de atividade para museu, colecionamento, blá blá blá, deverão ser considerada a distância prevista, era isso que tinha, a distância será medida em linha reta, blá blá blá. O que foi modificado no artigo 20? No caput, que é ou seja, o artigo 20 em si, é isso que significa esse termo caput, não foi modificado nada. Mas foi modificado nos parágrafos. Parágrafo único, ou seja, tinha mais de um parágrafo e agora só tem um parágrafo com alguns incisos, né? Vamos ver se houve alguma modificação aqui que vocês mereçam dar atenção. No caso de entidade de tiro desportivo, deverá ser considerado o previsto no artigo 38 do Decreto 11.615. Tudo que está lá em relação, tudo que ele fala aqui é em relação ao novo plano de segurança, distanciamento. A distância de que trata o inciso 1 do artigo 38 será medida em linha reta. Agora vem as novidades aqui. Para a armazenagem das armas de fogo, que é o inciso 2 do artigo 38, quando eu digo que é tudo que fala sobre o novo plano de segurança, é porque a gente já explicou isso anteriormente. Temos vídeos que tratam exclusivamente sobre isso. Mas olha as novidades. Para a armazenagem de armas de fogo de uma entidade de tiro, deve ser exigido no mínimo a guarda em cofre, em sala com paredes, pisos e tetos de alvenaria e com controle de acesso. O controle de acesso é uma exigência do decreto. A questão, eu não estou defendendo o Exército Brasileiro, eu tenho que ser justo. O cara guardar a arma num cofre feito de parede de gesso não tem condição, entendeu? O Exército está fazendo aqui o que é previsível e o que é razoável, né? Tem que ter pelo menos parede de alvenaria, teto de alvenaria, de tudo normal. Nada de pânico. As medidas de proteção, se você não está adequado a isso, se seu cofre tem parede de madeira, cara, isso é um problema, entendeu? Mas eu acredito que não existe nenhum clube no Brasil dessa forma. Todos os clubes possuem, no mínimo, como ele determina aqui, a alvenaria. Então está só calcificando o que já estava previsto. Inciso 4º, as medidas de proteção e a certificação de segurança de que tratam as alíneas I e J, respectivamente, do inciso 5 do artigo 38, poderão ser atestadas por empresa habilitada ou engenheiro inscrito regularmente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia mediante ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Acabou meu café, eu não preciso de mais, senão eu vou ficar muito louco aqui. O que é que isso quer dizer? Inciso 1, vamos ver do que trata o inciso 1 do artigo 38, que ele fala aqui das... no prazo previsto... Perdão. O que ele está falando aqui do inciso 5º do artigo 38, que pode ser feito por um engenheiro ou por uma empresa habilitada, é a certificação de que a gente já tratou anteriormente sobre a segurança do stand, a segurança de todas as salas constantes dentro da entidade de tiro. A gente já explicou isso anteriormente. Ele só está esclarecendo que esse atestado de segurança poderá ser feito por um engenheiro ou por uma empresa especializada. Nada de anormal, nada de mudança que vai impactar a sua vida de hoje em diante, entendeu? Isso já estava previsto no próprio decreto. As entidades de tiro, inciso 5º, que não se adequarem ao disposto no inciso 1 do artigo 38, no prazo previsto no parágrafo 1º, somente poderão manter seu funcionamento nos horários previstos nos incisos blá blá blá, ou seja, nenhuma novidade, não é o Exército quem criou isso, é uma adequação ao texto legal do decreto 11.615. Trata de que isso aqui, para eu traduzir para vocês? Quem estiver próximo 1 quilômetro de escolas, o clube vai ter que atirar de segunda a sexta a partir das 6 horas da noite até as 22 horas. Não foi o Exército.
Antes, artigo 22, o que é que tinha nesse artigo 22? Revalidação, o artigo 22 trata da revalidação. Agora preste bem atenção que é aqui onde muitas pessoas vão ficar. Recomendo que vocês ouçam a música O Trem das Sete, do Raul Seixas. Ela fala sobre esse artigo 22 aqui. Tem um trecho que diz: quem vai ficar, quem vai partir, ouça, o trem está chegando na estação. Repare só, a música fala de um trem que está vindo. O Raul Seixas já previa isso. Não ria não, cameraman. O Raul Seixas já previa que toda essa situação que a gente ia passar, e ele cantou sobre um trem que está chegando, e ou você sobe nesse trem e vai embora, ou você vai ficar. Muitas pessoas vão junto com o trem e elas vão estar felizes com seu CR revalidado. Muitas pessoas não se atentaram ao que o Giovanni vem pregando desde o dia 1º de janeiro de 2023, explicando que vocês têm que cumprir com sua habitualidade. Ah, mas eu não posso, eu não consigo ser nível 3, eu não sou rico, eu não consigo abandonar minha família. Aí vem o Giovanni através da CBTT, vem a CBTT e faz as provas para que você consiga. Você só não é nível 3 se você não quiser, porque você não precisa ser rico com a CBTT. E algumas pessoas vão ficar, vão ver o trem passar. E eu queria aqui enfatizar de novo para vocês. Repare só a modificação que foi feita. É condição ainda para a revalidação do registro. Como era o texto? No caso de atirador desportivo, que sejam comprovados no mínimo, ou seja, houve uma adequação, porque estava aqui por calibre registrado. E não será autorizada a revalidação do CR, parágrafo 5º. Estava aqui quem não comprovar por calibre registrado. Como é que o texto foi modificado? Houve uma adequação aqui à nova legislação. Ou seja, é condição para a revalidação do seu CR, você só revalida se você tiver as suas habitualidades. Está escrito aqui. Só que agora é por arma representativa. 8 treinamentos ou competições em clubes de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Já explicamos o que é esse a cada 12 meses. Se você vai revalidar o seu CR em março do ano que vem, você tem que ter de março a março, ou seja, a cada 12 meses. Já explicamos isso. Se você for fiscalizado hoje é dia 10 de junho, nos últimos 12 meses você tem que ter as suas 8 habitualidades. A diferença é que para renovação do seu CR, você tem que apresentar isso nos últimos 3 anos. Ou seja, a cada 12 meses. Não pense que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não, é a cada 12 meses. Senão estaria aqui anualmente e não a cada 12 meses. Já explicamos isso exaustivamente em inúmeros vídeos, porque tem muitos influenciadores que não se atentam a isso e espalham a informação incorreta. Quando ele diz a cada 12 meses, não é anualmente, não é do dia 1º ao dia 31. É a cada 12 meses. Vou revalidar o CR, preciso juntar minhas habitualidades. É a cada 12 meses. Se eu peço minha habitualidade, ela vem nos últimos 12 meses. Se eu vou revalidar o CR, os últimos 12 meses daquela data. Depois, os últimos 24 meses, os últimos 36 meses. Deu para entender? Se eu for fiscalizado hoje, os últimos 12 meses eu tenho que ter essa habitualidade. Não é do ano, senão estaria aqui anualmente. Houve uma adequação e agora você só revalida o seu CR se você tiver, no mínimo, essas 8 habitualidades. É um negócio bem simples, é só você se agarrar com o seu clube de tiro, continuar afiliado, tem clube para todos os gostos, todos os preços, é só você permanecer indo 8 vezes ao seu clube. É difícil? Não, não é. Caso contrário, você não vai revalidar o seu CR. Isso foi ratificado através da portaria 260 com a modificação, apenas adequando o texto
já que estava por calibre e agora é por arma representativa. Vamos agora ao artigo 30, ele trata do cancelamento do seu CR. E ele dizia, houve só uma adequação, que se você não tivesse os 8 treinos ou competições em clube de tiro, na ocasião da revalidação do seu CR, além dele não ser revalidado, ele seria cancelado. Cancelado é aberto prazo, a gente já esclareceu isso a vocês, para que você entregue suas armas, não entregou, vai ser denunciado à Polícia Civil, à Polícia Judiciária. Isso tem a previsão na portaria 166. Qual foi a modificação que foi feita aqui? Só houve uma modificação para o novo texto do decreto 11.615, que agora, quem não comprovar por arma representativa, foi essa modificação, os treinamentos, o mínimo, né, que é, ou seja, o registro do atirador desportivo poderá ser cancelado ainda, caso o interessado não comprove no mínimo por arma representativa de cada um dos tipos de arma de que tratam, ou seja, você vai ter que comprovar, você, no ato da revalidação do seu CR, você terá o seu registro cancelado. Além de não ter ele revalidado, ele não só ficará vencido, ele vai ser cancelado para que o Exército proceda com a próxima etapa, que é a abertura de paz para você entregar suas armas ou ser denunciado à Polícia Civil. Vamos ao artigo 39. Foi acrescentado no artigo 39 um parágrafo único. Ele trata da solicitação e expedição de guia de tráfego específica, que devem ser realizadas por intermédio do SIGECORP. Parece que um cidadão encheu tanto o saco sobre a inoperância do SIGECORP, sobre as suas instabilidades, um certo cidadão de uma certa instituição, e fizeram esse parágrafo aqui, né? Só que esse parágrafo, me perdoe, General Lancia, ele ainda não é suficiente não, entendeu? Ele ainda burocratiza muito. Ele diz aqui que, excepcionalmente, e desde que autorizado previamente pela DFPC, poderão ser expedidas guias de tráfego manualmente. E essas informações da guia de tráfego deverão ser inseridas num sistema pelo responsável pela emissão. O Exército Brasileiro, hoje, amanhã pode ser a Polícia Federal. Eu considero isso aqui já um avanço, só que ainda muito burocrático, porque precisa de uma autorização prévia da DFPC. Vamos lá. General Lancia, eu espero que o senhor entenda, seja razoável, que estou falando aqui com o senhor porque foi o senhor quem fez essa portaria. É o senhor quem responde hoje pelo comando logístico. Mas o SIGECORP está fora do ar, vamos supor, que não precisa nem supor, né? Eu estava de férias agora para comemorar meu aniversário e o SIGECORP ficou fora do ar durante quase todas as minhas férias, que foram de 5 dias, mais ou menos. O SIGECORP está fora do ar, o atleta precisa da guia de tráfego para poder competir, senão ele perde a competição, ele perde o ranking, ele viveu a vida inteira ali treinando para aquela competição, vai ter prejuízo no esporte, ele é obrigado a competir, caso contrário, ele perde o ranking nível 3 e ele não consegue revalidar o CR e tem um CR cancelado por não conseguir revalidar porque era obrigado a ser nível 3 e não conseguiu porque não conseguiu pedir a guia de tráfego para ir competir e é denunciado à Polícia Civil porque não entregou as suas armas. Esse é o fim provável do atleta, né? Ou ele entrega as armas e tá tudo bem, né? Pega o seu equipamento, sua pistola, foi comprado com muito suor, muito dinheiro, e ele precisa de uma guia de tráfego. Tá fora do ar o sistema. Aí o senhor quer aqui que os atletas esperem a DFPC, que eu espero que nessa nova gestão seja mais célere e mais reconhecedora dos bugs, porque o senhor sabe do que eu estou falando. A gestão anterior, ela preferia não reconhecer alguns bugs, acusar até a gente que era a gente que não sabia operar. E eu espero que essa nova gestão seja célere em reconhecer, não, o SIGECORP está fora do ar. Aí eu pergunto ao senhor, será que ela vai reconhecer
e vai permitir que a guia de tráfego seja feita manualmente para resolver o problema do atleta e ele continuar legal e não ter violado o seu direito de petição? Ou será que a DFPC vai dizer, oxe, o sistema está fora do ar? Não, não vou permitir que seja feito manualmente, não. Faça a correção do sistema e a gente vai ter que ficar aguardando sentado. O Giovanni bater mais um ofício, gravar mais um vídeo que leva dias. Eu acredito que a intenção foi boa, mas ainda não está alinhado com o que determina a lei. A lei que regulamenta o serviço público, o processo administrativo, ela diz que quando o sistema está inoperante, tem que ser feito pelas regras do processo em papel e não que tem que aguardar a DFPC autorizar previamente. Isso aqui, entendeu? Vocês tentaram acertar, mas vocês são o Exército Brasileiro e eu sei como vocês são burocráticos, entendeu? Tudo tem que ter autorização, mesmo já estando previsto em lei. A lei determina que se o sistema estiver fora do ar, eu não preciso de autorização da DFPC para protocolar fisicamente, para que o documento seja feito fisicamente. Esse é o erro de vocês. Eu não preciso de autorização da DFPC. É a lei que me determina. E a lei é clara em determinar que se houver bug, tem que seguir as regras do processo em papel, até que o bug seja resolvido. Aí o senhor coloca aqui que tem que aguardar a autorização da DFPC, ou seja, a DFPC ex officio, mediante um vídeo meu com um ofício meu denunciando um bug, porque nenhuma outra entidade vai fazer isso. Aí, mediante tudo isso que demanda dias, a DFPC ter a boa vontade de reconhecer ex officio, tá tendo bug e eu não estou conseguindo ajeitar. Faça-se pelo papel. Tentaram acertar, mas eu pelo menos reconheço que já é um avanço. Mas como sempre é Exército Brasileiro, seguir a lei ali do jeito que a lei manda, desburocratizando, não. Vamos burocratizar um pouquinho, mas tudo bem. Não leve para o pessoal, é só uma crítica. Uma crítica construtiva. Vamos agora ao esclarecido, né? Que agora há uma previsão de quase seguir a lei, porque seguir a lei seria, deu bug, faz manual. Mas não, quase isso, porque antes disso tem que aguardar a DFPC reconhecer, entendeu? Enquanto isso você, atirador, se lasca sem sua guia se o sistema estiver inoperante. Vai aguardar essa boa vontade cair do céu da DFPC reconhecer e autorizar, e eu não sei como é que vão ser enviados esses selos, né? Uma crítica construtiva, general, não leve para o pessoal. Vamos para o próximo aqui, artigo 43. Poderá ser expedida GTE para armas de pressão apostiladas em acervo de atirador desportivo. Foi modificado para, é opcional a solicitação de expedição de GTE para armas de pressão por ação, ou seja, ele fala aqui das armas que sequer são armas de pressão com calibre igual ou inferior a 6,35 milímetros, elas sequer deveriam estar apostiladas, né? Mas se o cara é teimoso e quis apostilar, eu amo o controle do Estado, eu não preciso apostilar essas armas de chumbinho, mas eu sou tão imbecil. Olha, isso é uma opinião minha, eu estou me referindo a mim, tá certo? Suponhamos, eu aqui, entendeu? Eu sou tão imbecil, entendeu? Que eu quero o controle do Estado em cima do que não precisa ser controlado. Venha, Estado, controle. Eu apostilei uma carabina de chumbinho calibre 4,5. É isso que está escrito aqui? É isso mesmo. Por ação de molo. Eu apostilei uma carabina de chumbinho sem necessidade de apostilar, porque eu só preciso de uma nota fiscal. Mas eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado, porque tem inclusive todas as idades que assistem a gente. Enfim, o cara apostilou, né, porque quis, que ele ama o Estado. Ele pode pedir uma guia de tráfego, mesmo sem necessidade. E ele pode pedir.
porque ele é um cara tão miserável que ele vai ensinar a polícia o que não deve ser feito. Quando essa espécie de cidadão que está caracterizado aqui no artigo 43 é a espécie que, inclusive, vai passar numa blitz e vai dizer, nem vai parar o guarda. Não, eu não te parei, senhor. E ele, não, mas eu parei porque eu estou transportando equipamentos, equipamentos aqui, são armas por ação de mola e não sei o que. O policial, mão na cabeça. Não, mas olha aqui, ó, eu estou com a guia de tráfego, nem preciso. Eu estou com a guia de tráfego, eu estou com tudo aqui, toda a documentação, a arma está apostilada, mas isso aqui é uma carabina de chumbinho. Aí o policial vai dizer, então quer dizer que eu preciso disso? Entendeu? Quer dizer que você precisa disso para poder transportar uma carabina de chumbinho? Ou seja, esses cidadãos que fizeram isso sem necessidade vão terminar confundindo a cabeça dos policiais, que vão achar que precisa disso e não precisa. Para transportar uma carabina de chumbinho, 5,5, 4,5, você só precisa da nota fiscal para comprovar a sua propriedade, ser maior de 18 anos. Vamos lá. Artigo 44 foi modificado, o prazo de validade da GTS será para atirador desportivo, ou seja, houve modificação aqui, como incluíram aqui as alíneas C e D, que eu vou ler, ou seja, para competição no exterior, agora há uma previsão de 3 meses, para atirador de alto rendimento, entendeu? Que eu não queria nem estar lendo isso, porque a nossa confederação, eu fiz questão que a gente não... eu não tenho nada contra o pessoal, os atletas de alto rendimento, entendeu? Mas eles têm influenciadores que falam por eles, inclusive estou torcendo, né, por eles, mas eles têm influenciadores que falam por eles, não sou eu, entendeu? E um dia desses o cara veio me insultar dizendo que a gente não luta pelo tiro. Aí eu, como assim a gente não luta pelo tiro? Não, porque o meu Bolsa Atleta, você não luta para eu receber Bolsa Atleta. Não é por você, cara, que eu luto, entendeu? Por atleta de alto rendimento. A minha Bolsa Atleta de alto rendimento não é por você que eu luto. As suas entidades que existem devem lutar por você. E já lutam. Eu luto para que... eu luto por todos os atletas e para que eles consigam ser nível 3 se eles quiserem competir, sem precisar ser rico e sem precisar abandonar a família. Eu luto pela liberdade, entendeu? No tiro desportivo, eu luto contra o sindicalismo, luto contra o elitismo. É para isso que a CBTT vai trabalhar, é para isso que ela existe. Mas vamos lá. Colocaram aqui também que para todos os casos a validade da GTE deve respeitar a validade do CR. Isso já tinha, só que era parágrafo único, agora está nomeado como parágrafo 1º. E parágrafo 2º veio agora. Admite-se a expedição de GTE para treinamento e competição. Olha a novidade aqui, viu? Admite-se em nome de terceiro autorizado pelo responsável legal. No caso de produtos controlados a serem utilizados por atirador desportivo de alto rendimento menor de 18 anos. Desde que este terceiro seja atirador desportivo com CR válido e maior de 25 anos, ou seja, um menor de idade, né, vai admitir a expedição de GTE para treinamento e competição em nome de terceiro autorizado pelo responsável legal, ou seja, pelo pai ou mãe, no caso de produtos controlados a serem utilizados por atirador desportivo de alto rendimento menor de 18 anos, desde que este terceiro seja atirador desportivo, ou seja, o pai que tenha CR e maior de 25 anos, eu leio de novo. Admite-se a expedição de GTE para treinamento e competição em nome de terceiro autorizado pelo responsável legal, ou seja, o terceiro, no caso de produtos controlados a serem utilizados por atirador desportivo de alto rendimento menor de 18 anos. Eu não entendi, eu prefiro também não entender.
também em nome de terceiro, no caso de produtos controlados a serem, inciso 2º, utilizados por atirador desportivo de alto rendimento, maior de 18 anos e menor de 25 anos, desde que esse seja atirador desportivo com CR válido e maior de 25 anos. Rapaz, é isso mesmo. Parágrafo 3º, nos casos do inciso 1 e 2, a solicitação de expedição de GTE deverá ser instruída com procuração pública que autorize o transporte de PCE por terceiro. Eu acho que a gente tem uma novidade aqui. Agora, um terceiro poderá transportar armas. Entendeu? Um terceiro poderá transportar armas. Ou seja, o cara vai treinar e ele é maior de 18 e menor de 25 anos, ele vai poder pedir uma guia de treinamento da arma de terceiro para ele competir. E o menor vai também pedir a guia, pelo que eu estou entendendo aqui, em nome de terceiro, e esse terceiro tem que ser o responsável legal, não é o menor quem vai transportar. Também por empréstimo de arma. Eu não entendi bem o parágrafo 1º, mas, enfim, não vem ao caso. Quem seja influenciador do menor, também que fale, entendeu? Eu não... Hoje, assim, nesse exato momento aqui, eu não estou preocupado com outras coisas. Mas, pelo que eu estou entendendo, aqui pelo inciso 2º, ou seja, admite-se a expedição de GTE, vamos lá para o inciso 2º, em nome de terceiro, no caso de produtos controlados a serem utilizados por atirador desportivo de alto rendimento, maior de 18 anos e menor de 25 anos. Desde que, ou seja, se o terceiro for maior de 25, ele poderá emprestar arma para o menor de 25, entendeu? E se ele for de alto rendimento, tem que ser de alto rendimento. Vou pular, cara, porque isso, entendeu? Nada contra, amo esse pessoal, tô torcendo, entendeu? Para mim, o maior exemplo, pelo menos o que eu conheço e que eu sou amigo, é o Felipe Vu, entendeu? Não tenha dúvida, Felipe Vu, que eu tô torcendo por você, só que a carga que está nas minhas costas eu tô preocupado em lutar por outras coisas, né? Que é o fato da gente não ser preso ano que vem. Vamos para o artigo 52. As ações de fiscalização aplicadas a o que era, né? Caça excepcional, se vocês ouvirem um negócio cortando, é porque está tendo obras aqui na nossa sede. As ações de fiscalização aplicadas, blá, 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 blá. Houve uma modificação aqui, ele fala sobre ações de fiscalizações, mas ele só fez a modificação incluindo o que vai ser fiscalizado, né, que é o artigo 38 do Decreto 11.615. Isso se refere especificamente às novas regras para clubes de tiro, que é o distanciamento, o novo plano de segurança, o que o engenheiro colocou também em termos agora que o engenheiro tem que atestar a segurança do para-balas, das salas que tem no clube de tiro, então isso vai ser fiscalizado também. Agora, lembra que vocês, clubes de tiro, tinham a obrigação de encaminhar o relatório dos atletas para o órgão fiscalizador, mas dizia lá que era periodicamente, mas não estava definido, não estava definido a periodicidade, já foi definido aqui, parágrafo único. As entidades de tiro desportivo deverão encaminhar para o SFPC de vinculação até o dia 10 do mês subsequente, ou seja, terminou o mês, você tem até o dia 10 do mês seguinte para encaminhar por meio eletrônico, ou seja, por e-mail, as informações de que tratam os incisos 1 a 3 do parágrafo 5º do artigo 38. Eu vou esclarecer aqui para vocês o que é exatamente, uma colinha aqui. As entidades de tiro desportivo encaminharão periodicamente
não tinha sido definido esse período, agora foi definido, né, até o dia 10 do mês seguinte. As seguintes informações, inclusive, foi publicada hoje, dia 10, ou seja, eu tenho até hoje para encaminhar isso do mês passado. Complicado, né, câmera? Então, terminar aqui, vamos fazer um encaminhamento disso aqui, para a gente ficar alinhado aqui no Clube de Tiro e na Confederação. Mas vamos lá. Alô, pegadinha, olha só. Tem que encaminhar até o dia 10 do mês seguinte. Curiosamente, hoje é dia 10, foi publicado até o dia 10. Alô, Exército, dava uma carência, né? Dava uma carência. Nós temos menos de 24 horas úteis para cumprir com essa obrigação. Mas eu vou cumprir. Assim que terminar o vídeo aqui, vou nem editar. Vamos fazer isso. O acervo atualizado de armas de fogo e munições, uma burrice essa exigência que não foi feita pelo Exército. Foi feita pelo governo. O Exército só está transcrevendo. Foi aquela senhora, né, aquela dama que anda pelos ministérios, não vou mencionar o nome também, não quero o processo, que eu acabei de chamar de burrice, mas se me perguntar, eu vou dizer, vou dizer veridicamente quem eu acredito que seja, né, que é Joana d'Arc. Enfim, burrice por quê? Eu tenho que enviar o acervo atualizado de armas de fogo e munições para o próprio Exército Brasileiro. Eles têm essa informação. Eu mesmo vou mandar todo mês dizendo, não há alterações, continua a mesma coisa que vocês têm aí. A mesma que vocês têm. Eu vou responder dessa forma. Armas e munições e os insumos danificados, inutilizados ou extraviados, com cópia do procedimento formal de comunicação à autoridade competente. Vou responder todo mês. Não há alterações. É exatamente o que vocês têm aí. Porque se houvesse alteração, a própria lei me obriga a informar a vocês dentro de um prazo extremamente curto. Então vocês já estariam sabendo. Isso foi burrice colocado pela senhora lá, né, que anda pelos ministérios vendo como é que ela vai estragar a vida do atleta do tiro. Financiada por Jorge Soros. Terceiro, isso aí, né, ela também querendo pegar o povo, mas pelo menos agora faz sentido. A relação dos atiradores, que você errou, viu? Cara, você é muito burra, meu irmão. Sabe por que você é burra? Porque você está obrigando a gente a enxugar gelo. Você está obrigando a gente a enviar para o Exército o que o Exército tem, o que o Exército produziu. Foi ele que emitiu o registro. Se há alguma coisa, né, que foi extraviada, inutilizada, danificada, o Exército é o primeiro a saber, que a gente tem a obrigação de informar. Você é burra na sua burrice. Jorge Soros está pagando uma pessoa burra, sua mulher burra da homem. Se fosse homem, seria homem burro do mesmo jeito, entendeu? Sem sexismo. E seu nome, né? Eu não sei quem é você, mas provavelmente seja Joana d'Arc. Mas você sabe que eu estou falando de você. Só que você não vai ter como me processar porque eu não estou falando do seu nome. Mas deixa para lá. Inciso terceiro. A relação dos atiradores e dos atletas que frequentam a entidade de tiro, que deverá ser obtida por controle biométrico ou de reconhecimento facial. Bom, aquela lista dos clubes de tiro, do reconhecimento facial, o relatório, tem que ser enviado, inclusive, até hoje, viu, cameraman, quando terminar a gravação. Todo dia 10 tem que ser emitido esse relatório e enviado. Vamos para o artigo 61. A aquisição de arma de fogo de uso permitido por colecionadores, atiradores e caçadores dar-se-á pela seguinte forma. Houve não uma modificação no caput, mas, repare só, foi modificado aqui, parágrafo 3º, foi criado outros parágrafos terceiros. Só tínhamos o parágrafo 3º, agora tem o parágrafo 3º-A. Vamos tratar agora sobre coleção. Deve ser atendido, previsto no... fala do decreto 11.615, a solicitação para aquisição de armas de fogo para coleção tem agora um anexo R, que está na própria portaria. A parágrafo 3º-B, o processo de solicitação de aquisição deverá ser encaminhado à DFPC, pelo SFPC de vinculação, para parecer, ou seja, está esclarecido. Lembra do parecer que eu falei anteriormente? Que a arma de coleção tem que ser emitido
um parecer pelo órgão. A gente sabia já que o Exército Brasileiro é o órgão para fazer isso, mas agora está esclarecido quem no Exército vai fazer, né? E antes, assim, não estava esclarecido que o Exército tinha que fazer. Boa sorte se você conseguisse. Agora não, está esclarecido aqui que uma vez que você entre com o Exército, com o processo no Exército pedindo um apostilamento de uma arma no acervo de coleção, olha o que é que vai acontecer, segundo esses incisos. A SFPC, ela não vai apostilar, ela primeiro vai fazer um parecer dizendo que o cara está tudo correto, que ele não tem, por exemplo, processo criminal, ele não perdeu a idoneidade, ela vai dar o parecer, vai encaminhar para a DFPC, e na DFPC vão, mediante esse parecer que trata sobre idoneidade, aptidão psicológica, da formalidade da documentação de qualquer processo de aquisição de arma, aí a DFPC vai analisar, olha aqui, parágrafo 3º-D, a DFPC emitirá parecer quanto ao objeto do processo, ou seja, quanto à arma ou à munição, e informará para as providências decorrentes. A DFPC é quem vai dizer se essa arma tem ou não. Ou seja, se prepare para um longuíssimo processo. Não vai ser rápido, não. Envolve sua OM, que vai para a sua RM, que vai para a DFPC, para poder emitir esse parecer, para depois, vamos lá, a DFPC emitirá um banco de dados e depois aqui, provavelmente, volta aqui para quem é que vai fazer essa finalização do registro. Bom, a câmera esquentou, é uma Sony, acabou a bateria, botei o cooler para carregar, botei a bateria para carregar, aproveitei e peguei mais água aqui para que a gente possa continuar. Enfim, eu até fiquei um pouco preocupado porque quando o cameraman fez um gesto, eu pensei que eu estaria falando algo errado, mas não era não. Era só para avisar que a câmera ia descarregar. E realmente é isso, o processo vai para a DFPC da arma de coleção, vai ser extremamente demorado e é a DFPC quem vai olhar se a sua arma se encaixa ou não no que é definido como arma de coleção que a gente leu, né, anteriormente. Eu acredito que pouquíssimas pessoas vão se encaixar. Tem muita gente achando que vai resolver seus problemas mandando a arma para o acervo de coleção e não sabe em que problema vai estar entrando. Por isso que eu digo, né, continue, faça suas habitualidades e faça a sua parte, fortaleça seu clube de tiro para que a gente possa continuar de pé. Vamos para o artigo 67. O limite de armas de fogo do atirador desportivo, é isso que trata. O que foi que mudou? Parágrafo 3º, o atirador de alto rendimento poderá... pelo amor de Deus, é só se adequando ao que está no decreto, dizendo que ele poderá ter até 8 armas de uso restrito. Antes, o que é que tinha? Não existia o artigo 73A. Vamos agora para ele. Ele foi criado. O quê? Essa alteração, até 4 armas de uso restrito, aqui está dizendo 8. Que estranho. Olha, uma observação aqui. Ele está fazendo uma observação aqui. Confira, por favor, que a gente volta. Vá conferindo e qualquer coisa a gente volta para ver se realmente não... Você tem certeza que eram 4? Olhe, tá certo? Você olha o artigo 38C do Decreto 11.615 e veja se realmente há discrepância. Se houver, você me para, tá certo? Que eu volto aqui e explico para o pessoal. Vamos para a próxima aqui. Artigo 73A, ele foi criado, por isso que ele vem com esse A. Os proprietários de arma de fogo, para não substituir o artigo 73, né? O que é que ele diz? Os proprietários de arma de fogo restritas, apostiladas, tem que ser restrita, apostilada para tiro desportivo e caça excepcional, que desejarem alterar a destinação da arma para atividade de colecionamento terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para requerer a troca de acervo. Eu vou passar tudo para coleção, né? Não.
desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida, nos termos do parágrafo 3º do artigo 79. Você precisa ver se a arma vai se encaixar, entendeu? Lá. E o próprio decreto, se eu não me engano, ele também trata que tem que preencher os requisitos, né, da nova categoria, entendeu? Ele fala aqui do parágrafo 3º do artigo 79, vamos abrir para a gente ler aqui ao vivo. Vamos lá, artigo 79 do decreto 11.615. Vamos para ele ao vivo. Artigo 79. Os proprietários, desde que observado, ou seja, é exatamente o que eu estava falando. Você tem até o dia 31 de dezembro para transferir sua arma para a coleção. Eu vou transferir e resolver meus problemas, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida. Ou seja, lembra daquela definição de arma de coleção que está aqui? Que o primeiro lote tenha sido, cuja tecnologia do primeiro lote tenha sido fabricada há 40 anos ou mais. Aí, se sua G2C ou sua TS9 tiver mais de 40 anos na tecnologia do primeiro lote, aí você pode transferir, né? Vamos lá. Esclarecido isso, o que foi acrescentado aqui, nenhuma mudança, nenhuma obrigação a mais, graças a Deus, que a gente não aguenta mais obrigações. Artigo 74, o que é que ele tratava? Armas de valor histórico, de novo, depois veio o novo artigo 74, que ele diz o quê? A transferência, parágrafo 1º, houve essa modificação. A transferência de arma de fogo de uso permitido para o acervo de tiro desportivo e de caçador excepcional deverá respeitar os limites previstos no artigo 67 e 78, beleza. No caso de transferência de arma de fogo de uso permitido entre acervos, sem alteração de titularidade, que era uma coisa que estava num limbo. O cara queria tirar uma arma do acervo de tiro, passar para caça. Como é que isso ia ser feito? Entendeu? Sem alteração de titularidade. Eu estou tirando uma arma do Sinarme e estou transferindo para o meu acervo de tiro desportivo. Isso estava sem regulamentação. E aqui está esclarecendo agora o que é que deve acompanhar. Identificação pessoal, declaração de que a residência possui, ou seja, declaração de segurança do acervo, né? Vamos aqui ao que é que mais precisa. Comprobatório de pagamento da taxa, ou seja, estavam exigindo teste de tiro e teste psicológico, mas a arma já é minha, eu só estou mudando de acervo. É uma aquisição. Beleza, agora, graças a Deus, está mais simplificado. Mas preste bem atenção. As armas consideradas de valor histórico do acervo de coleção só podem ser transferidas para outro acervo de coleção. A entrega da arma de fogo, objeto de transferência, somente poderá ser efetivada após a expedição de CRAF, razoável, nada de novo. No caso de transferência para inclusão no acervo de coleção, deverá ser utilizado o anexo S, porque é para coleção, existe todo esse parecer da DFPC, então foi criado um anexo para isso, anexo S. E o processo de solicitação de transferência deverá ser encaminhado à DFPC pelo SFPC, de vinculação para parecer. Ou seja, previsível, a gente já leu isso aqui há alguns artigos atrás. Vamos agora para o artigo 82, que teve uma modificação, né, no parágrafo 5º. Ele fala da aquisição de munições. Aí ele colocou aqui o que é previsível no decreto em relação ao atirador de alto rendimento, que é 20%, superior, blá, blá, blá. Artigo 83, ele fala sobre a aquisição de munições ou insumos e o que é que foi modificado. Vamos observar aqui. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Houve aqui uma modificação dizendo que
as quantidades adquiridas devem estar de acordo com o nível do atirador. E o previsto para atirador de alto rendimento, ou seja, acrescentou aqui que você pode adquirir o que o seu nível permite de insumos e munições, deve adquirir apenas isso. Se você adquirir mais do que isso, você deve ser responsabilizado, aberto um passo, possivelmente. E aqui ele fala que a DFPC deve manter atualizado o CIGECORP com o nível de cada atleta e a categoria de atirador de alto rendimento. Só isso, só foi acrescentado a questão do atirador de alto rendimento. Hã? Fica calado, ainda bem que ninguém está te ouvindo. Você não está com microfone não, né? Então, bom. Artigo 84. O que é que teve aqui? Vamos lá. Só lembrando, pessoal, que a CBTT, viu, para quem não sabe, se tem alguma pessoa ainda louca que se faz que não sabe, ou algum desinformado, a CBTT, Confederação Brasileira de Tiro Tático, foi a única entidade nacional no grupo de trabalho a se manifestar contra os níveis, viu? Além disso, perdemos, né, os níveis vieram, mesmo sendo de interesses contrários às confederações, a gente agiu contra os níveis, isso está publicado, então não é da boca para fora, tem vídeo e tem nosso documento, tudo disponibilizado nas nossas redes sociais e no nosso site. E além disso, nós temos a nossa atuação, né, posterior, onde a gente permite que você consiga ser um atleta nível 3 sem precisar vender seu carro, sua casa e sem precisar abandonar a família. Vamos lá. E nada contra, pelo amor de Jesus Cristo, as outras entidades, viu? Cada uma luta pelo que entende e é justíssimo, né? Eu luto por todo mundo. Muito mais assim, tem inclusive atletas de alto rendimento, tem atletas de outras confederações que participam da nossa confederação também. E a gente não é contrário às outras modalidades, pelo contrário, eu vou lutar para que todo mundo tenha o direito de praticar o seu tiro. Só que algumas lutam só por aquelas modalidades e é justo. Essa é a finalidade delas e a gente luta, né, pelo que a gente entende ser uma questão muito mais legal, entendeu? De acessibilidade ao tiro. Vamos lá, vamos focar aqui. Artigo 84. Observadas as condições previstas, a progressão de nível deverá ser solicitada ao OM. Não houve mudança, estamos falando de pedido de progressão de nível. O artigo 84 continua sendo a OM, viu? Hoje a gente se deparou, não vou dizer qual foi a SFPC, não balança a cabeça não. Hoje a gente se deparou antes do vídeo, aqui eu tive um estressezinho, mas foi resolvido porque uma SFPC, não vou dizer em qual local do Brasil, estava dizendo que não ia mais aceitar pedidos de progressão de nível, porque a partir do dia 1º de julho estaria com a Polícia Federal. Eu digo, beleza, vai recusar o protocolo, vai ter certeza que vai assumir essa bomba, porque o meu direito de petição eu não abro para ninguém, né? E eu vou lutar pelo de cada atleta. Aí, já que assim, baseado numa expectativa de que vai passar para a Polícia Federal, então a partir de hoje, 10 de junho, eu não recebo mais protocolo, porque dia 1º de julho vai passar para a Polícia Federal. Então eu vou aí fechar as portas de vocês e expulsar todo mundo, porque vai fechar, entendeu? Vai passar para a Polícia Federal, então vamos fechar e não vamos mais trabalhar, né, daqui para lá. É assim, mas repare que mesmo passando para a Polícia Federal, aqui continua dizendo que tem que ser protocolado na OM, mesmo passando ilegalmente para a Polícia Federal. O que é que foi mudado? No parágrafo único, foi dizendo que tirou a palavra aqui se convém, e aqui diz que mudou para CIGECORP. Para fins de progressão de nível, a contagem
de prazo de 12 meses tem início a partir da entrada em vigor destas normas ou do registro da autorização para progressão de nível no SIGECORP. Estava antes SICOVEM, ou seja, estava incorreto. Porque a autorização, ela foi uma correção isso aqui. A autorização, ela não, você não pede para progredir de nível no SICOVEM. No SICOVEM você não protocola processos para isso. Você pede no SIGECORP. Então só foi uma atualização. E repare só, para que nenhum influenciador burro encha a cabeça de vocês com informações incorretas. Quando ele fala aqui que a contagem do prazo de 12 meses tem início a partir da entrada em vigor destas normas ou do registro para a progressão de nível no SIGECORP, ele não está falando da sua obrigação de habitualidade, que lá dizia a cada 12 meses. Ele está falando aqui que é para fins de progressão de nível, ou seja, é uma contagem para cada coisa. Você tem que ter um calendário para a sua menstruação, um calendário para o seu aniversário, um calendário para a troca de óleo do seu veículo, é um calendário para infinitas coisas aqui dentro do Exército Brasileiro, né, na fiscalização dos CACs. Quando eu digo que você tem que ter 8 treinamentos mínimos para poder revalidar seu CR a cada 12 meses. Agora vai progredir de nível para fins exclusivos de progressão de nível, a contagem do prazo, ou seja, essa contagem aqui não é para revalidar o CR, não é para ser fiscalizado pelo Exército, presta atenção, viu, influenciador burro, que vai estar aí dizendo, encerrou o prazo, não sei o quê, não. Entendeu? Olha só, é para fins exclusivos de progressão de nível. Aí os 12 meses se contam a partir da data de entrada em vigor destas normas, ou seja, da portaria 166, porque não é da portaria 260. A portaria 260 modificou o texto da portaria 166. Então, se conta a partir da portaria 166, que foi lá perto do Natal de 2023, ou então do momento que você conseguiu progredir de nível. Por que isso? Preste bem atenção. Porque você é obrigado a permanecer 1 ano em cada nível. E esse 1 ano está definido aqui a partir de onde vai contar. Ele conta a partir do momento que você foi autorizado no SIGECORP a subir de nível. Subiu para o nível 2, pronto. A partir daquela data ali que foi colocada no SIGECORP, deferindo subir para o nível 2, você conta 1 ano para poder pleitear o nível 3. Está esclarecido? Não ficou claro, cameraman? Tem nada a ver com renovação de CR. A contagem de prazo, ela será da data de entrada em vigor desta norma ou da progressão, ou quando foi deferido o seu processo de progressão de nível no SIGECORP, para fins de progressão de nível, tá bom? Vamos aqui para o artigo 87. Só foi acrescentado o atirador de alto rendimento no inciso 4º, 14 quilos. Se o cameraman até hoje não me... Então era aquilo mesmo. Então, eram 4 armas no artigo 166 e agora está 8 aqui no 250. Mas não é alinhado com o decreto, porque o decreto permitiu com o atirador de alto rendimento. Hoje estamos falando da categoria de alto rendimento. Não, mas a quantidade de armas? Sim, de alto rendimento. É porque você esquecem a interrupção que ele fez. Ele está confundindo, para vocês verem que dá nó na cabeça da gente. Imagina a minha cabecinha como é que tá aqui. Tem que estar boa, viu? Tem que estar boa. Eu deixo os problemas em casa, meu irmão, para poder vir para cá. Vamos lá, continuar. Artigo 95. Os atiradores serão classificados nos seguintes níveis. Mediante comprovação por calibre registrado, foi modificado o caput para tirar o calibre registrado e se adequar à nova habitualidade, que é por arma representativa. Só tinha parágrafo único, agora tem vários parágrafos, dizendo que você tem que passar 12 meses em cada nível, né? A contagem já foi esclarecida, a gente já leu anteriormente como é que se dá. Os atiradores desportivos classificados como alto rendimento, blá, 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 deverão cumprir os requisitos previstos. O atirador desportivo de alto rendimento poderá comprovar sua habitualidade com arma representativa
de cada tipo de uso, blá, 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 blá. Tá falando aqui do cara de alto rendimento. Vocês vejam que as regras do atleta de alto rendimento, elas não atingiram, graças a Deus. Eu agradeço ao Exército por ter uma interpretação sóbria, porque infelizmente tinha influenciador que eu me decepcionei, lutando, dando munição para o inimigo, dizendo para o Exército, a interpretação é essa daqui, olha, invalida todas as entidades de nível 3 para ninguém conseguir ser nível 3. Porque as regras da portaria interministerial, elas vão valer, é para tudo, é para todos os níveis. Mesmo havendo margem para interpretação, dizendo que aquilo ali só valia para o nível 4, mesmo antes de consultar o órgão ministerial para saber se realmente era aquilo, o influenciador preferiu dar munição para o inimigo. Giovanni aqui teve que, olha, custou caro, viu? 4 idas para Brasília, diligenciar, fazer um trabalho político, muita encheção de saco com os deputados, que eu agradeço aí ao Paulo Bilinski e ao Fábio Costa por ter me aguentado nessas 4 idas, por essas diligências que a gente fez para que saísse finalmente a resposta ao nosso ofício, esclarecendo que a portaria interministerial só atingia o nível 4. As regras absurdas que estavam ali não atingiriam os níveis 1, 2 e 3. A gente venceu, graças a Deus, foi um trabalho muito grande que eu tive para poder reverter isso, e o influenciador não sabe perder, né? Não sabe nem pedir desculpa, dizer, não, eu estou errado mesmo, prefere ficar aí, continuando dando munição para o inimigo. Aí paciência, cara. Infelizmente saiu da minha lista de pessoas que eu achava que lutava pelo tiro desportivo. Não sei nem qual o interesse por trás disso, mas vamos lá, vamos para frente. Graças a Deus, vocês estão vendo aqui que a portaria, graças a Deus, não veio com a interpretação maluca desse influenciador que deu munição para o inimigo. E eu tive trabalho para reverter isso. Para reverter não, para evitar que chegasse nessa interpretação. Eu luto pelo bem do tiro. Eu jamais vou ter prazer em estar espalhando péssimas informações ou estar dando munição para o inimigo. Jamais vou fazer isso. A minha luta é para que todos consigam continuar de pé. Jamais fazer o que esse cara fez. Vamos lá. A comprovação e com interesses, viu? Com interesses. Tinha pessoas de outras entidades aí que eu não sei, entendeu? Que foi divulgado, né? Que somente uma... Não, mas tem aqui uma entidade que ela já se adequa e não sei o quê. Eu chamo isso, entendeu? De você dizer, entendeu? Criar uma interpretação maluca na sua cabeça e ficar divulgando nos stories, respondendo a perguntas que a própria pessoa, se brincar, pode estar fazendo ali, dizendo que só tem uma entidade e você, de repente, é patrocinado por uma entidade. Não estou falando seu nome. Nem vou falar, entendeu? Nem vou te dar ibope para quem está fazendo propagação ruim no tiro. Nem vou dar ibope, nem vou falar seu nome também, porque não merece. Infelizmente não merece. Mas tem, entendeu? Eu vou ficar calado, é melhor. Eu já tenho problema demais. Eu prefiro que esse assunto entre para o esquecimento. Artigo 98. A comprovação da participação em treinamento ou competições para fins de classificação do nível do atirador desportivo dá-se por calibre registrado. Será considerado o menor nível comprovado. Era assim. Aí agora foi modificado para a comprovação, ou seja, foi adequado para arma representativa, ao invés de calibre registrado. E agora temos uma melhoria aqui, obrigado ao Exército Brasileiro. É ela já. Os atiradores desportivos maiores de 25 anos e que não possuam armas no acervo de tiro desportivo
poderão utilizar arma de fogo de propriedade de entidade ou arma de fogo registrada e cedida por outro atirador desportista. Glória a Deus. Não tinha proibição, mas o Exército ele não sabia o que era princípio da legalidade. Os analistas aplicavam que não há proibição, mas não há previsão, então eu não posso permitir que você faça habitualidade com arma de outro atleta. Mas não há proibição. Eu não sei o que é o princípio da legalidade. Era assim, graças a Deus, né? É preciso estar escrito, né, para os caras respeitarem. Graças a Deus, obrigado, Colog, obrigado, General Lância, por esclarecer esse assunto que tanto perturbava. Você pode fazer a habitualidade agora, o seu treinamento ou competição com a arma do coleguinha ou da entidade. Graças a Deus esclarecido. Ô, glória, viu? Meu irmão, tiro o chapéu para vocês, Colog, vocês tinham a oportunidade aqui de enfiar uma senhora numa facada nas costas da gente e eu só vejo até agora melhorias e adequação, entendeu? Melhorias quando eu digo não é vou passar a mão na cabeça do atirador, vou ajudar o atleta, não, vocês estão interpretando a coisa, entendeu? De forma esclarecedora, que poderia deixar no limbo. Será considerado para fins de classificação o menor nível comprovado. Aí, o último artigo aqui modificado, as entidades de prática e de administração de tiro desportivo deverão disponibilizar a relação de modalidades para provas e competições nessas atividades. A disponibilização deverá ser feita por meio eletrônico em suas páginas da internet. O CAPT não houve modificação, mas agora diz aqui que eles mudaram, né, o nome internet para Rede Mundial de Computadores. Eu não sei qual a relevância disso, mas deve ter, entendeu? Estou me sentindo o Celso Portiolli falando assim sobre o computador do milhão, não sei, cara. Enfim, agora a disponibilização deverá ser feita por meio de endereço eletrônico na Rede Mundial de Computadores. A CBTT sempre fez isso. A Confederação ou Liga Nacional deverá disponibilizar em suas páginas por meio eletrônico na rede e até o dia 25 de dezembro o calendário nacional de competições do próximo ano. O calendário nacional de competições e o ranking nacional de atletas por modalidade, ou seja, o ranking, a CBTT sempre fez isso. Agora, o calendário nacional de competições e o ranking nacional devem estar assinados pelo elaborador e o representante legal. Não ficou claro se o calendário deverá estar assinado. Eu sempre assinei o calendário quando eu fui mandar para o Exército. Mas, enfim, a partir de agora, a CBTT, vamos assinar o calendário, por via das dúvidas também, que a gente sempre erra para mais. Vamos disponibilizar o calendário com a minha assinatura. Eu espero que ninguém faça um cheque e copie e cole minha assinatura, viu? Que eu vou sustar. Tem ainda na portaria 260 o artigo 2º, que ele diz que fica determinado que a DFPC adotará em sua área de competência as medidas decorrentes, revogar o parágrafo 2º do artigo 20, ou seja, foi revogado aqui o parágrafo 2º do artigo 20 da portaria 166. Vamos ver o que é que ele tratava. Olha só, parágrafo 2º do artigo 20 da portaria 166. E a portaria entra em vigor na data de publicação. Vamos para o artigo 20. Artigo 20, parágrafo 6. A distância de que trata o parágrafo 1º será medida em linha reta. Revogou isso, sabe lá Deus por quê. Enfim, minha gente, lembre-se de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilha isso para nos ajudar com engajamento. A gente faz esse trabalho voluntário aqui de trazer luz para vocês. Eu tenho certeza que vocês podem falar isso por mim, que eu não sou um espalhador de pânico, eu sou um cara que sempre vou trazer aqui esclarecimentos, vou trazer luz a vocês para que vocês continuem de pé. Se eu tiver alguma notícia ruim para dar,
eu dou a notícia ruim já acompanhada das medidas que eu e a CBTT tomamos para tentar amenizar ou reverter isso. Sempre vou ser um cara que vou lutar pela paz, jamais pelo pânico. Eu não preciso de likes para sobreviver, eu vivo de outras coisas, sou advogado criminalista. Enfim, eu conto só com o seu like, pelo menos para que possa ajudar o canal a ter mais alcance, para que a gente continue chegando ao máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço, fiquemos todos com Deus e até o próximo vídeo.